Siemka ludziska. Olá, pessoal. Eu me chamo Cleverson, sou descendente de poloneses e sou formado em letras polonês pela UFPR. Eu adoro aprender línguas e ensiná-las e por isso eu resolvi criar esse canal para ajudar quem quer aprender polonês e outros idiomas que eu estudo já há algum tempo. Eu vou criar playlists para organizar os vídeos de forma didática. Por exemplo, polonês A1, A2, pronúncia, polonês sobrevivência. Eu vou tentar fazer vídeos curtos para não ficar cansativo para vocês. E eu espero que vocês gostem. Vamos começar? Hoje vamos entender um conceito básico, porém muito importante para aprender polonês. É a ideia do substantivo. E o que é substantivo? É uma palavra que dá nome às coisas e aos seres. Por exemplo, computador, celular, caneca, cachorro, gato, homem, mulher, nomes de pessoas, de cidades, de países. Tudo isso é substantivo. Agora, vamos aprender alguns substantivos básicos e úteis. Proszę powtórzyć. Repitam, por favor. Proszę powtórzyć. Eu vou usar essa frase muito durante o nosso curso. E tenho em mente que, em polonês, a sílaba tônica, na maioria dos casos, cai na penúltima sílaba, na segunda sílaba de trás para frente. Ok? Komputer, komputer, komórka, komórka, parasol, parasol, kawa, kawa, mieszkanie, mieszkanie, kubek, kubek, woda, woda, imię, imię, portfel, portfel, krzesło, krzesło, klucz, klucz. Em português, os substantivos são masculinos ou femininos. Por exemplo, carro é masculino, já casa é feminino, não é mesmo? Em polonês, assim como nas outras línguas eslavas, há 3 gêneros: masculino e feminino, assim como em português, e mais um, o neutro. É muito importante saber identificar o gênero das palavras em polonês. Nós vamos usar muito isso daqui em diante, ok? E como vamos identificar o gênero da palavra? Pelo seu final. Substantivos masculinos terminam em consoante. Por exemplo, computer, parasol, kubek, portfel, klucz. Os substantivos femininos, em sua grande maioria, terminam em A. Komórka, kawa, woda. Já os neutros terminam em O, E, em, Por exemplo, krzesło, mieszkanie, imię, muzeum. Muitos alunos ficam assustados com o número de finais do neutro. Uma vez, um aluno meu teve uma sacada que eu achei simplesmente genial. Ele disse assim: ora, tudo que não termina em consoante nem em A e outros finais, como I, só pode ser neutro. Então, se vocês acharem difícil memorizar esses finais do neutro, é só pensar assim: não terminou em consoante,
não terminou em A ou I, é neutro, ok? Agora que já sabemos identificar o gênero dos substantivos em polonês, nós podemos criar frases simples para falar sobre isso. Proszę powtórzyć. Komputer to rodzaj męski. Komputer to rodzaj męski. Komórka to rodzaj żeński. Komórka to rodzaj żeński. Krzesło to rodzaj nijaki. Krzesło to rodzaj nijaki. E vocês podem usar essas frases no próximo exercício que faremos. Agora vamos fazer um exercício para aprofundar o conhecimento. Antes de mais nada, vamos treinar a pronúncia. Proszę powtórzyć. Długopis. Długopis. Torba. Torba. Biurko. Biurko. Paszport. Paszport. Książka. Książka. Miasto. Miasto. Czapka. Czapka. Piwo. Piwo. Plecak. Plecak. Lotnisko. Lotnisko. Agora vamos fazer assim. Eu vou dizer as palavras novamente, uma a uma, e vou perguntar jaki to rodzaj? Jaki to rodzaj? Qual é o gênero? E vocês vão pensar e vão dizer o gênero. Se quiserem deixar mais interessante o exercício, vocês podem usar aquelas frases que nós acabamos de aprender. Vamos fazer esse primeiro juntos? Długopis. Jaki to rodzaj? Termina com consoante. Logo, é masculino. Então, nós podemos criar a frase assim. Długopis to rodzaj męski. Długopis to rodzaj męski. Torba. Jaki to rodzaj? Termina com A. Logo, é feminino. Torba to rodzaj żeński. Torba to rodzaj żeński. Biurko. Jaki to rodzaj? Termina com O. Logo é neutro. Biurko to rodzaj nijaki. Biurko to rodzaj nijaki. Entenderam como funciona? Paszport. Jaki to rodzaj? Paszport to rodzaj męski. Książka. Jaki to rodzaj? Książka to rodzaj żeński. Miasto. Jaki to rodzaj? Miasto to rodzaj nijaki. Czapka. Jaki to rodzaj? Czapka to rodzaj żeński. Piwo. Jaki to rodzaj? Piwo to rodzaj nijaki. Plecak. Jaki to rodzaj? Plecak to rodzaj męski. Lotnisko. Jaki to rodzaj? Lotnisko to rodzaj nijaki. Bardzo dobrze. O que acharam difícil? Fácil?
Acho que deu para entender um pouco melhor essa questão de gênero, né? Como eu já havia dito, essa gramática será de suma importância daqui para frente. Agora nós vamos ver algumas exceções. Não se preocupem com as exceções. Elas são poucas num primeiro momento da aprendizagem e nós não precisamos ter medo delas. Nós vimos que substantivos masculinos terminam em consoante, certo? Mas tem palavras masculinas que terminam com A. Mas é fácil de identificá-las porque elas só designam homens, elas só indicam homens. Os exemplos mais comuns que nós podemos ver desse tipo de palavra são tata, colega, dentista e mężczyzna. Ironicamente, a palavra que indica homem termina com A, mężczyzna. Palavras femininas que terminam em I ou consoantes. Pani, noc, rzecz, miłość, śmierć. Novamente, não se preocupem com essas exceções porque elas não são muitas e num primeiro momento o vocabulário básico, no caso das palavras femininas, termina em sua maioria com A. E por fim, tem algumas palavras que indicam profissões, normalmente profissões de prestígio, que são comum de dois. O que eu quero dizer com isso? Que tanto no masculino quanto no feminino, elas têm a mesma forma. E para diferenciar, para identificar o gênero, se é um homem ou se é uma mulher, nós colocamos uma das duas palavrinhas na frente, né? Pana, para homens, né? Senhor, e pani, para mulheres, senhora. Por exemplo, director. Pode ser diretor ou diretora. Para distinguir, nós dizemos pan director para homem e pani director para mulher. Pan doctor para homem, pani doctor para mulher. Pan professor para homem, pani professor para mulher. E pan engineer para homem e pani engineer para mulher. E é isso, gente. Encerramos a nossa aula por aqui. Mam nadzieję, że Wam się spodobało to video. Espero que tenham gostado do vídeo. Nie zapomnijcie dać lajka. Não se esqueçam de dar o like. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Muito obrigado e tchau.